conseguindo começar esse vídeo. Tava sem ideia nenhuma de como começar. Só que aí eu percebi que era simples. É só começar. E eu queria falar sobre um assunto que às vezes é deixado de lado. Sabe todo aquele papo de você planta, você colhe, toda ação tem uma reação? Acredite, isso realmente é verdade. E eu tive que aprender da pior forma possível. Às vezes a gente deixa de aprender com o erro dos outros. Às vezes a gente deixa de ouvir quem já passou por uma situação que você poderia evitar de passar. E por não ouvir isso, a gente acaba passando por certas coisas que atrasam a nossa vida de uma forma que não tem nem explicação. E eu digo com propriedade, tá? Toda ação tem uma reação. Suas escolhas têm consequências. Mesmo que pequenas agora, mas quando for lá na frente, vai causar um efeito muito grande, tá? Você vai fazendo as coisas sem nem perceber no presente. Normal, vai levando. Quando você se repara, você tá lá na frente com um baita problemão. Responsabilidade. É isso que a gente precisa entender. Será que você realmente está preparado para ter responsabilidade? Porque a responsabilidade bate na sua porta e você não está preparado. E aí que está o problema. Você não tem capacidade de gerenciar o dinheiro que você recebe. Você não tem capacidade de gerenciar o tempo que você tem. Sua vida fica desorganizada. Sua mente fica desorganizada. A responsabilidade, quando você não aprende ela na teoria, você vai ter que sofrer muita coisa para aprender ela na prática, tá? Quem tá falando aqui com vocês é um cara, tem um pai extremamente economista. Aquele cara que é um exemplo de economia. Trabalha, ganha seu dinheiro, não deve para ninguém e guarda uma parte desse dinheiro. É aquele cara que sempre tem dinheiro, sabe? Não é muito, não é um cara rico de dinheiro, mas que sempre tem seu dinheiro. Nunca falta. Por quê? Porque ele tem responsabilidade de gerenciar o seu capital. Se ele ganha 4 mil, ele não deve 5 mil, entendeu? Então veja, eu tenho esse exemplo dentro de casa, poderia ter aprendido com esse exemplo, mas não, estou aprendendo da pior forma possível, entende? Então, para um jovem de 23 anos, que trabalha ainda como CLT, mora com a mãe e tem uma dívida de 15 mil, isso é resultado de escolhas. O que eu plantei, eu estou colhendo. Essa é a questão. Sua colheita vai ser uma colheita boa ou vai ser uma colheita ruim? Eu te aconselho a plantar coisas boas para você colher coisas boas. E eu não estou falando de ações boas, entende? Eu estou falando de coisas boas para você, sobre você, entende? Então assim, uma situação que poderia ser totalmente diferente, pelo exemplo que eu tive dentro de casa, está sendo exatamente o oposto. Apesar de não ganhar tão mal, apesar de ganhar 2 salários mínimos, eu não estou na condição que eu deveria estar, que eu poderia estar. Por quê? Escolhas, ações, entende? Bagunçada pode e vai te levar a um caminho que vai ser difícil, entendeu? Então organize sua mente, tenha uma mente organizada, tenha objetivos e focos, saiba o que você vai fazer. Se você ganha 3, 4 mil, você não pode gastar 5. Se você ganha 4 mil e mora com alguém que você possa dividir despesas, e isso é uma boa estratégia, uma boa oportunidade para você construir alguma coisa, seja com a mãe, seja com um amigo, com a amiga, namorada, namorado, independente. Se você tem essa possibilidade, então aproveite-a, porque aí com um salário de 4 mil, 3.500, 3 mil, você consegue sobreviver, por exemplo, com 1.500, né? Porque vai ser tudo dividido a 2 e você consegue guardar entre 1.000 a 1.500 reais. É possível, só que você tem que saber fazer as escolhas certas. E tome muito cuidado com certos tipos de cobrança que você se
coloca, porque aquele desejo imparável, aquela vontade de vencer na vida, de mudar a vida da sua família, de sair de onde você tá e chegar num lugar melhor, e isso pode ferrar muito você, muito. Então você pode sair de uma situação que você tava ok e para uma situação que você tá ruim, entende? Porque essa cobrança vai te afetar de forma negativa se você não souber trabalhar ela, entendeu? Você tem que você tem que fazer isso, deixar de ser uma cobrança e passar a ser um objetivo, um alvo que você vai chegar. Só que vai levar tempo, tem um processo, entende? Então essa ânsia por essa mudança foi o que me fez chegar onde eu cheguei. Então eu tô aprendendo da pior forma possível. Eu não quero isso pra vocês. Não quero isso pra você. Quando você para de ter essa ansiedade, você tem paciência. A paciência que vai te levar onde você quer chegar, porque você vai saber passar pelo processo. É um processo, entende? O que eu tentei fazer foi pular esse processo e chegar de uma forma mais rápida. É aí onde que as escolhas entram. A pergunta é: será que eu realmente estava preparado para a responsabilidade? Desde os meus 14 anos eu trabalho, mas eu nunca precisei gerenciar meu dinheiro. De repente, é complicado, cara. É complicado, sabe? Então assim, a responsabilidade é algo que nossos pais tentam ensinar pra gente, porque de repente eles já viveram coisas que a gente poderia evitar de viver, entende? E a gente vive num mundo de muita coisa, muita informação, muita facilidade, entre aspas, facilidade, tá? Onde a gente encontra jovens da nossa idade ostentando uma vida de luxo, dando um carro pra mãe, tendo dinheiro, tendo carro, tendo casa, e a gente olha, vê que ele conseguiu e se compara. Essa comparação só piora as coisas. Porque de repente, nem sempre, mas de repente esse jovem já passou pelo processo, entende? Ele tá ali porque ele passou pelo processo. Ele teve a calma de esperar. Ele viveu um certo momento que ele não tinha nada. Ele esperou, ele plantou e ele colheu. Nem sempre. Hoje em dia a internet possibilita muitas coisas. Hoje em dia é possível sim pular esse momento de processo, só que você está preparado a pagar esse custo? Porque nem sempre é um custo bom. Às vezes você vai ter que passar alguém para trás para poder ir para frente. Você está disposto a fazer isso? Se você está disposto a se sacrificar a sua índole, o seu caráter, o seu pessoal, se for por um motivo nobre, eu até entendo. Agora, se tu quer fazer isso por ego próprio, sabe? Para ostentar alguma coisa, enfim, são coisas à parte, né? Mas o que eu quero dizer é isso. A gente vive um mundo de comparações, tá? Então, tome cuidado com quem você segue, com quem você se compara. Busca saber como que aquela pessoa chegou, entendeu? Porque foi comparações, foi querer pular o processo de forma honesta assim ainda, que me fez chegar onde eu cheguei. Foi não saber pegar o exemplo dentro de casa que me fez chegar onde eu cheguei. Então muitas vezes a gente recebe um conselho que é pro nosso bem, só que a gente é cabeça dura, a gente quer o que quer e pronto. Mas não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Ter responsabilidade é saber esperar, é ter paciência, entende? Hoje em dia, a gente quer uma coisa de um dia para o outro e não é assim que funciona. Infelizmente não é assim que funciona. Se tu quer mudar de vida, se tu tá numa posição de pessoas ali que trabalham de CLT, sabe? É aquela pessoa que vive com conta, que tem conta de casa para pagar, mercado, e o dinheiro é só para aquilo, e você quer sair disso, assim como eu, busque um modo de fazer isso, mas você vai ter que entender que existe processo, tem um processo. Se você vai decidir abrir um negócio, você vai ter que passar por um processo muito difícil, que é o processo inicial, né? Se você quer investir, se você quer trabalhar com o mercado financeiro, você vai ter que passar um processo extremamente difícil. Esse processo eu não consegui passar, eu não tive peito para bater de frente e enfrentar, sabe? O mercado financeiro é uma possibilidade para minha mudança de vida, mas por não saber passar por esse processo, me trouxe literalmente pro fundo do poço. Mas tudo bem, quando a gente está no fundo do poço, o único lugar para ir é o topo, é sair do fundo do poço.
Só vai ter esse lugar pra gente ir. Só que vai ser difícil. É difícil. Quem tá falando aqui é uma pessoa que tá vivendo isso. E é extremamente difícil. É angustiante. Dá medo. É sombrio, é escuro, tá? Então, tenha a responsabilidade de ter paciência, de viver o processo. Viva o processo. Você tem que passar por certas coisas que, se você se comparar com outras pessoas, você vai achar que está fazendo tudo errado. E não é assim que funciona. Não é. Tenha a responsabilidade. Aprenda a gerenciar tudo ao seu redor. Seu tempo, seu dinheiro, sua mente, seu ambiente, tá? Tenham responsabilidades e aprendam, por favor, aprendam com o erro de outros para você não errar, para não cometer o mesmo erro. Principalmente se você tem como aprender dentro de casa. Se você tem exemplos que tentam te passar uma forma de evitar certos tipos de erro, aprendam isso. Não passem, não errem, para vocês não aprenderem na marra, porque é dolorido e é dolorido e você vai passar por isso sozinho. Você vai ter que passar por isso sozinho.